Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais uma grande oportunidade, é um privilégio, como sempre, imenso, maravilhoso, algo muito poderoso, poder compartilhar a cada mensagem, a cada palavra, a cada direção, a cada revelação, a cada instrução do nosso próprio Deus para nossas próprias vidas, usando toda a história bíblica, como nós podemos crescer, evoluir e avançar no conhecimento, na sabedoria, no temor do Senhor, e poder realmente ver como Deus agiu no passado e como Ele age hoje em nosso presente, e como Ele vai agir também no nosso futuro, porque se nós obedecermos às Suas santas palavras, às direções que vêm do Seu próprio Espírito, quanto mais poderemos vencer, crescer, avançar e no Senhor prosperar. Quando Deus ele criou uma situação com o próprio Abraão, dando a ele toda uma aliança, uma direção para que eles pudessem crescer, que eles pudessem evoluir, avançar no Senhor, prosperar. E aqui dando continuidade a essa leitura bíblica, Gênesis 18, olha só, depois apareceu o Senhor a Abraão perto dos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância, e quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E disse-lhe ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os seus pés e descanse debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para recuperem as suas forças e prossigam pelo caminho. Agora, já que chegaram até esse teu servo, e assim disseram: está bem, faça como está dizendo. Responderam. E Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois colheu o rebanho, escolheu o melhor novilho e deu ao seu servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Olha só que momento fantástico que Abraão teve na sua vida. Deus já tinha falado com ele que ele tinha uma aliança eterna com o seu próprio Deus, com o seu próprio filho Abraão. De uma parte, Deus iria estabelecer a sua aliança. Da parte de Abraão, ele tinha que ser perfeito, fiel, caminhando com o Senhor. Tudo sim foi realmente falado. Um certo tempo ele viria, daria a ele realmente tudo conforme foi a resposta de Deus sobre a sua vida. E num dia ensolarado, na hora mais quente do dia, um dia que ele menos esperava, não estava nem preparado para esse momento, mas quando ele viu realmente os 3 homens chegando, viu que eram seres especiais naquele momento, ele foi tocado pelo próprio Espírito Santo. Eu não sei o que realmente lhe aconteceu, só sei que ele pegou a sua esposa, pegou os seus servos e preparou o melhor que ele podia preparar para aqueles homens. E aí, quando os homens perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ali na tenda, respondeu ele. Está ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele, e Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Você vê que Sara estava longe deles, atrás da tenda, não estava nem na presença deles, mas estava ouvindo a palavra.
Ela só pensou consigo mesmo, mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei ainda realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor fazer? E ao tempo determinado, assim como ele disse, por esse tempo da vida, Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Que já é a tendência do ser humano, né? O pecado, o erro, o engano, se esconder e não assumir o que falou naquele momento, da dúvida, do erro, do engano. E assim foi com Sara, como foi com Adão, como foi com Eva. E assim será com todos aqueles que às vezes, quando o medo bate a porta, em vez de reconhecer, entender, não, olha, eu errei, eu falei, eu ri mesmo, duvidei, eu questionei. Só que, como diz a Bíblia, ela teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas o anjo disse: não negue, você riu. Então a promessa que estava aqui se cumprindo, no momento que Abraão fez o melhor por esse servo do Senhor que veio e viu 3 homens vindo na sua direção, estava debaixo desse carvalho em Mamré, estava ali na hora mais quente do dia, momento que ele não esperava, estava ali aguardando, já passou 14 anos da sua vida, ele tinha ouvido Deus falar com ele, mas ali agora veio realmente a resposta de uma forma verdadeira, e aonde o anjo disse: aonde está a sua mulher Sara? E ele disse: assim eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Ele já tinha crido, confiado, acreditado, mas aqui veio a palavra, a resposta, a vitória. Sara terá um filho. E ela riu porque já se encontrava uma idade avançada, não tinha mais prazer com seu esposo. Ela disse: ainda terei prazer com meu esposo, ainda vou poder gerar um filho. E ela teve medo porque ela riu, mas não quis realmente confessar ou dizer ou reconhecer o quanto ela tinha sido incrédula naquele momento. Mas como Deus é fiel naquilo que Ele promete, Abraão crendo, confiando, tomando posse sempre, porque assim foi escrito na sua palavra, que ele não duvidou, mas creu na promessa, estava ali crendo, confiando, por isso que Deus veio até ele para honrá-lo conforme assim foi determinado. E quando nós vemos Abraão sendo um homem de Deus de verdade, que estava aqui neste momento até orando, intercedendo pelo seu próprio sobrinho. Olha só, aqui no versículo 16: e quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei eu de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes. Olha aqui como tinha realmente algo maravilhoso para ele. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conserve no caminho do Senhor, fazendo o que é justo, o que é direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Depois disse-lhe o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. E como Deus deixou claro aqui para Abraão, como você realmente é meu servo, você realmente é o meu amigo, como eu posso escolher de você o que estou para fazer? Os homens então partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. E Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? Você vai destruir também o justo com o ímpio? Você vai exterminar? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que ali estão? E o Senhor disse: longe de ti tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma forma.
longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Mas respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade todas por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: se já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, e eu que não posso, ou que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Ou seja, tiver só apenas 45, também vai destruir a cidade por causa desses 5 que faltam? E o Senhor disse: se ali encontrar 45, não a destruirei. E se você encontrar apenas 40, insistiu Abraão. Ele disse: por amor aos 40, não vou destruir. Então ele continuou: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem ali encontrados? E ele respondeu: se encontrar apenas 30, não a destruirei. E prosseguiu Abraão: agora já sei que fui tão ousado a falar ao Senhor, e pergunto: e se apenas 20 forem ali encontrados? Respondeu o Senhor: por amor aos 20, não vou a destruir. Então Abraão lhe disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite falar somente mais uma vez. E se ali apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Olha só como que é maravilhoso ou maravilhosa uma intercessão a qual estava ali Abraão pensando logicamente em seu sobrinho, na sua família que estava com ele. O que ele estava lhe dizendo: Senhor, mas se o Senhor não vai encontrar nenhum justo naquela cidade, o Senhor não vai realmente poupar a cidade por amor àqueles justos? Começou com 50, 45, foi para 40, para 30, para 20, para 10. E o Senhor deixou bem claro: se ali houvesse 10 justos, eu iria poupar a cidade por amor àqueles 10 justos. E na verdade Deus apenas encontrou Ló, a sua família, ali a sua esposa e as suas 2 filhas. A qual na verdade, como eu já conheço a história, porque você também se conhece, o próprio Ló, ele foi realmente, pelos próprios anjos, praticamente expulso daquela cidade. Sai daqui agora, estou dizendo, porque ele não estava querendo sair, não estava crendo, confiando que mentiria isso acontecer naquele lugar. Abraão já tinha intercedido, orado, clamado a Deus, falado com Deus com tanta ousadia, mas Deus respondeu ele com todo o amor que Deus tem para cada um de nós. Ele respondeu: se ali apenas tivesse 10 justos, eu iria poupar a cidade por causa desses 10. Como Deus poupou a Noé e a sua família, Deus iria poupar naquele momento Ló e a sua família. E Deus sabe poupar, Deus sabe realmente livrar, Deus sabe realmente fazer a sua justiça cumprir de forma literal sobre cada vida. Deus tem o poder de separar o joio do trigo, Deus tem o poder de separar o justo do injusto. Deus é que faz a sua separação e Ele vai fazer de forma literal, como diz na tua palavra. Então, se cremos nisso, confiamos nisso, tomamos posse disso, o quanto mais seremos transformados, abençoados, renovados, realizados por uma fé viva e verdadeira, porque Deus jamais deixará de honrar aqueles que o honram, de fazer a sua vontade se cumprir, naqueles que assim obedecem, aqueles que realmente fazem com amor, com alegria, com dedicação, que têm realmente um coração aberto para ouvir, são ensináveis, são realmente pessoas que querem realmente ouvir a voz e colocar em prática sobre a sua vida, ainda que muitas vezes possamos realmente falhar e errar em algum momento, algum sentimento, algum pensamento, algum tipo de atitude, mas quando a pessoa está debaixo de uma proteção do próprio Deus, ela está ali com a sua alma diariamente, lutando diariamente a fazer aquilo que é certo, ainda que muitas vezes o seu corpo faz aquilo que é errado, muitas vezes a sua mente ela pensa algo errado, mas a alma e o coração daquela pessoa, ela se angustia por fazer aquilo que é certo ao Senhor. Então, Deus sabe realmente ver a intenção do coração, Deus sabe realmente ver o que está em nossa alma e nosso coração, Deus sabe saber o que está em nosso próprio corpo, as contaminações deste mundo, enfim, o que é nosso cérebro, nosso sentimento, pensamento. Deus tem o poder, antes que chegue a palavra à nossa língua, Deus já sabe o que está para poder sair
naquele momento. Então nós precisamos apenas estar atento a tudo, ao que está ao nosso redor, e jamais nos enganar ou nos iludir ou deixar de fazer aquilo que agrada ao nosso Deus. Amém? Então, se nós clamarmos, nós buscarmos, Deus ele tem o poder de livrar, de transformar e restaurar, como que foi livre o próprio Ló de uma destruição que está por vir sobre Sodoma e Gomorra. Então, hoje também há realmente essa situação sobre a humanidade, haverá a grande tribulação, como já estão passando por algumas lutas, algumas guerras, algumas batalhas com relação a esse próprio Covid, e enfim, isso são sinais, são coisas de Deus que está sobre a terra. Nós precisamos apenas entender, compreender o propósito de Deus sobre nós, para que possamos fazer a diferença aonde Ele nos enviar. Amém? Em nome de Jesus. Ó Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse grande momento, essa grande oportunidade de poder orar, clamar e buscar no Senhor, meu Pai, toda uma revelação, uma direção, segundo a sua palavra, a sua justiça, assim como Abraão, meu Pai, ele foi fiel em toda a sua casa, porque o Senhor fez uma aliança com ele, uma promessa para com ele, e assim que o Senhor estava cumprindo com ela neste momento aqui agora, meu Pai, segundo a sua palavra, onde Sara, ela duvidou daquele momento, ela riu, meu Pai, porque ela jamais imaginou que ela poderia ter deleite novo com seu esposo, prazer com seu esposo e poder gerar um filho na sua velhice, meu Pai. Então eu creio que o Senhor tem sempre o poder de transformar, restaurar qualquer situação, libertar como o Senhor libertou a Ló, porque Abraão assim intercedeu, e se nós assim intercedemos por nossos, meu Pai, o quanto o Senhor pode libertar, livrar e restaurar a cada um de nós, meu Pai. Então peço essa bênção, que o Senhor nos honre, nos abençoe a cada dia mais no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus venha abençoar muito a sua vida, a sua casa, a sua família, que você veja sempre a mão de Deus libertando, curando, transformando, restaurando e trazendo à existência o que não existe pela fé. Porque se você crê, se você confia, Deus ele vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que Deus venha sempre prosperar, abrir sua mente, seu entendimento, que você possa então conosco sempre estar ouvindo cada palavra, cada mensagem, você está aí nessa palavra meditando dia e noite, como diz nas Sagradas Escrituras, que isso é o dever de um cristão, orar sempre, jamais falecer, na sua lei, meditar dia e noite. Então faça a sua parte, eu tenho certeza que Deus vai te surpreender e te abençoar ainda muito mais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, tem aí, ainda nós estamos praticamente agora já 0 horas, finalizando essa terça-feira, mas que você venha ter nessa quarta-feira um dia maravilhoso, muito abençoado, como eu creio que foi nessa terça-feira, porque Deus ele foi realmente muito bondoso para conosco, para comigo especialmente, para com minha esposa, com minha família, e eu creio que Ele será com a sua de forma muito especial também, sempre em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, tenha uma ótima noite, um dia assim de muitas bênçãos quando você se levantar, em nome de Jesus.